Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, com muita alegria em nosso coração, nós os saudamos com a bendita paz do Senhor Amém. Jesus. Amém. A paz de Deus, amados irmãos, graça e paz a todos, que a graça do Senhor, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre todos nós. Muito agradecido nós somos a todos os irmãos que nos ouvem todos os dias e também podemos dizer, seja bem-vindo você que está chegando agora, você que já se inscreveu, você que faz teus comentários e também compartilha as mensagens. Faça sempre teus comentários, é muito importante isso para nós. Nós temos tido algumas dificuldades para ler todos os comentários e não temos como responder para os irmãos. Alguém pede um conselho, pede assim, e tem coisas que é difícil de entender a tua situação, não é? A gente não está vivendo, convivendo juntos, não sabe como é que é realmente. Nós temos certa dificuldade, mas eu te aconselho nessa noite, porque nós estamos gravando hoje à noite, no final da noite do dia 22, que é uma quarta-feira, para enviar para os irmãos nessa quinta-feira, 23 de abril de 2026. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, faça um propósito com o Senhor. Eu sei que tem muita gente que quer, como chama alguém, desculpe eu estar desabafando com o irmão, falando para o irmão, porque não tem com quem falar. Nós entendemos isso, irmão. Entendemos, irmão. Mas não temos como resolver aqui. Aqui nós estamos pregando a palavra. Mas se tu prestar bastante atenção na palavra, talvez não é hoje, mas amanhã ela vai chegar. Depois da manhã ela chega. A resposta que tu estás pedindo. Mas se tu queres antecipar isso, começa a orar humildemente. Entrega todos os teus cuidados para Ele. Um coração limpo, sem ressentimento, sem mágoa, sem raiz de amargura. Comece a orar, comece a falar com Ele. Pede misericórdia para Ele, te humilha, fica bem pequeno, diante do Senhor. Diz, só tu, Senhor, pode me responder. Nós também temos nossas dificuldades, irmãos. Nós também temos. Eu tenho um rebanho também que cuido. Eles também têm. Às vezes eu não consigo resolver para eles nada. Mas a palavra eles estão ouvindo todos os dias. Então, se tu te humilhar, o Senhor vai te exaltar. Com certeza, não é? O rei Davi, a Esther já vai falar um pouquinho também, eu nunca esqueço dela, pode ficar tranquilo. O rei Davi, irmãos, ele tinha tudo. Era um rei que era segundo o coração de Deus, ele pecou, ele errou, ele era humano como nós também, não é? Mas tinha momentos que ele diz, o meu exército não pode me responder. Os meus valentes, os valentes de Davi, também não podiam fazer nada para ele. O sacerdote, muito menos. Era ele mesmo. Ele se isolava e ia buscar o Senhor. E no Salmo 34, versículo de número 4 a seguir, ele diz, está intitulado esse salmo aqui, Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. Primeiro nós temos que louvar a Deus, irmãos. Agradar a Deus. Assim como um filho, quando quer receber alguma coisa do pai e da mãe, ele agrada o pai e a mãe para receber. Você lembra quando a gente era criança, né? Até depois de grande se faz isso. Agora imagina nós, irmãos, chegamos assim e dizemos, Deus, eu preciso disso e daquilo, preciso que tu resolva agora para mim. Não é assim. Nós temos que louvar a Ele. E aqui ele começa a dizer, depois que ele já estava entendendo que o Senhor estava resolvendo o problema dele. Verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Olharam para Ele
e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão ou não ficaram confundidos. Nós nunca podemos ficar confundidos diante do Senhor. Não, olhando para Ele, tendo a oportunidade de olhar para Ele, contemplar Ele, humildemente, jamais ficaremos confundidos. Versículo 6. Clamou esse pobre ao Senhor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Como é bom a gente confiar em Deus. Quando chegamos a Ele para a oração, nós começar a louvar o nome dEle. Irmãos, se ainda não fizesse isso, experimenta. Não chega já pedindo para Ele, mas chega louvando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Porque no céu Ele habita no meio de glórias. A Bíblia diz, são milhares e milhares de anjos louvando o seu nome. E nós aqui, como humanos, não podemos chegar a alcançar essa dimensão. Mas como humanos, nós podemos, nas nossas fraquezas, louvar a Ele. E como Ele se alegra com o nosso louvor. Como Ele se alegra quando nós humildemente chegamos a Ele e começamos a louvar. Irmãos, lembre-se que está escrito na Bíblia que quando Jesus nasceu lá em Belém, os pastores que estavam no campo, o que é que eles escutaram primeiro? Louvores. Veio um coral do céu e desceu. Veio um coral do céu e começou a cantar. E falaram também. E os anjos e os pastores ficaram sem saber. Eles nunca tinham visto aquilo, mas eles foram guiados. Uma estrela os guiou até onde estava o menino, humildemente, o Filho de Deus, que tinha se feito carne para nos entender aqui. Porque, do contrário, se ele viesse como Deus, nós seria consumido. Mas Deus usou Maria e o poder de Deus, o Altíssimo, a sombra dele cobriu ela. Ali nascia Deus. E o menino também que veio de Maria. E eles chegaram lá, o menino estava onde? Num palácio? Não. Ele estava numa manjedoura. Manjedoura é onde os animais comem, que eles põem comida para os animais. Ali ele estava deitado. Irmãos, a humildade e o louvor é o que faz Deus nos ouvir. E com gratidão ele nos responde. Irmãos, o Evangelho é lindo, irmãos. A palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui um salmo, a gente vai lá, sempre tem uma ponte que passa para lá. Né? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 11, diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Paulo já estava falando no menino que hoje é o nosso Redentor, o Senhor da glória. Todo que nele crê. Crer, irmãos, é você se despir das coisas desta vida e crer no Senhor. Saber que Ele criou, preparou para nós nova terra, novo céu, uma pátria celestial. Amém. E para lá que a gente vai. E o salmista aqui,
o salmista Davi, dizendo: clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas suas angústias. Eu sei que tem muitos angustiados que nos ouvem, mães, pais, avós, filhos, famílias angustiadas, hospitalizados, presos, muitos angustiados, mães pedindo oração pelos filhos que estão presos, esposas pedindo oração pelo marido que está preso, filhos terrivelmente envolvidos com este mundo, com drogas, jogos e tantas outras coisas mais, prostituição e tantas coisas mais. Mas o Senhor pode ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração e te livrar de todas estas angústias. Nós, irmãos, pensamos e continuamos orando pelos irmãos. Sabemos que essas angústias são doloridas, são muito pesadas, mas o Senhor vai te dando graça e força e tu vais vencendo cada dia. Aleluia. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Se você quer, irmãos, ser liberto dessas angústias, comece a orar, ler a palavra, jejuar, santificar a tua vida, sem ressentimento, sem mágoa, sem raiz de amargura, coração limpo. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. O próprio Jesus diz: meu Pai procura. E ele continua procurando esses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você faz isso, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, ele nos livra de todas as nossas angústias. Aleluia. E prosseguimos essa nossa caminhada, irmãos, essa nossa peregrinação aqui na terra, sorrindo e glorificando a Deus todos os dias. E ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós precisamos temer ao Senhor, não é ter medo do Senhor. É tu ter certeza, porque você clamou a Ele, buscou a Ele, e agora você tem um amigo verdadeiro, que jamais vai te abandonar. E nós falamos sempre aqui no nosso amigo que Jesus prometeu e deixou conosco, o glorioso Espírito Santo, que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Desde o momento em que você mantém um coração puro e limpo, e a tua fé seja uma fé verdadeira, fé recebida do Senhor, e você se conserva puro perante Ele, o Espírito Santo nunca vai te deixar, nunca. Nós temos passado momentos de aflição na nossa vida também, irmãos, mas lá no centro do nosso coração, não num canto, não num lugar lá desprezado, mas no centro do nosso coração está o glorioso Espírito Santo. Amém. Que a gente procura por Ele, Ele diz: eu estou aqui. E Ele faz. Eu prego porque Ele está comigo, eu oro porque Ele está comigo, eu canto porque Ele está comigo, eu vou, eu volto porque Ele está comigo, eu vou para o meu trabalho, Ele está comigo, assim como a Esther também e vocês também. Amados irmãos, essa família Cristo em vós, esperança da glória, não pode viver um momento sequer sem a presença do Espírito Santo. Se nós temos essa esperança, nós temos que conservar conosco essa esperança. E ele diz mais uma coisa aqui: você, se tu ainda não provou, ele pede aqui, o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Bem-aventurado é ser mais do que feliz.
Você confia nele. Aleluia. Você tem confiança nele. Como não vou confiar no Todo-Poderoso, naquele que criou todas as coisas, nos fez imagem e semelhança sua, nos deu o seu amado Filho Jesus Cristo. E o seu Filho vindo aqui, nos deixou esse legado glorioso que é a sua igreja, para nós nos abrigar nela. Não é uma organização religiosa, como muitos pensam, denominações, que tem lá suas diretorias, seus presidentes e tantas coisas mais. Mas é o Senhor da glória que comanda todas as coisas. Ele é o nosso comandante, ele é o nosso general. Aleluia. Confie nele, meu amado irmão. Mantenha a tua vida em santificação para ele, separada desse mundo. Aleluia. E com certeza jamais serás confundido. Aleluia. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Desejamos para os irmãos um dia abençoado e de vitória. Que esse dia 23 de abril de 2026 fique marcado na tua vida como um dia de um renovo espiritual, de um recomeço ou de um começo, para você andar com Deus. Jejum, leitura bíblica, oração e santificação. Limpa teu coração e prova que ele, e provai, vê, experimente que ele realmente faz. Querido Pai, sim, nós te agradecemos, Jesus, sim, Jesus, por este dia abençoado que nos deste de quarta-feira. Estamos gravando agora, Senhor, e daqui a pouco mais já vai estar indo para os nossos irmãos este pão do céu. Oh, aleluia. Espírito Santo querido, nós contamos sempre com a tua presença. É tu que ajuda nós a glorificar o nome dele. É tu que ajuda nós a orar, pois nós não sabemos orar como convém. Mas tu sabes, Pai, direcionar a nossa oração e nos ajudar a sentir, Pai querido, a dor dos nossos irmãos, a aflição dos nossos irmãos e orar com eles. Guarda todos, Pai, debaixo das tuas mãos poderosas. Junta-nos, Senhor, nesse dia e abraça-nos todos juntos. Essa família, Cristo em vós, esperança da glória. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Amém. Amados irmãos, amanhã, querendo o Senhor, nós voltaremos. Fiquem firmes no Senhor e não se esqueçam. Orem, leiam a palavra, meditem na palavra, santifique a tua vida e você vai ver a glória de Deus. Vai aparecer rapidinho a glória de Deus na tua vida.